Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Os falsos profetas. Jesus disse a seus discípulos: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. O Senhor havia mandado aos apóstolos que não praticassem suas esmolas, seus jejuns e suas orações diante dos homens, como fazem os hipócritas. E para dar-lhes a conhecer que todas essas coisas podem fazer-se com hipocrisia, fala a eles dizendo: Guardai-vos dos falsos profetas. Santo Agostinho. Ou de outro modo, tendo dito o Senhor que são poucos os que encontram o caminho estreito e a porta estreita, para que os hereges, que muitas vezes se recomendam por seu pequeno número, não se coloquem em nosso lugar, acrescenta em seguida: Guardai-vos dos falsos profetas. São João Crisóstomo. Como se havia dito que a porta é estreita e que são muitos os que pervertem o caminho que a ela conduz, por isso, introduz o seguinte: Guardai-vos dos falsos profetas. Para que tivessem maior cuidado, recordou-lhes com esse nome os que introduziram o erro entre seus pais, pois, com efeito, tais coisas haviam então ocorrido. Pseudo Crisóstomo. O que se escreveu: Os profetas e a lei profetizaram até João Batista, é para significar que a profecia de Cristo não teria lugar depois dele. Ainda há profetas e os houve, mas não que profetizem sobre Cristo, e sim que interpretam o que os antigos profetas anunciaram de Cristo, isto é, os doutores da Igreja. E são profetas porque ninguém pode interpretar o sentido das profecias senão por meio do espírito profético. Sabendo, pois, o Senhor que surgiriam falsos doutores de diversas heresias, advertiu-os, dizendo: Guardai-vos dos falsos profetas. Como estes não seriam manifestamente gentios, mas escondidos sob o nome de cristãos, não disse: Olhai, mas guardai-vos. Quando a coisa é certa, olha-se, isto é, vê-se simplesmente. Mas quando é incerta, observa-se, isto é, examina-se com precaução. Diz ademais: Guardai-vos, porque é uma boa garantia de salvação saber de quem se deve fugir. Não disse guardai-vos como se o diabo pudesse introduzir heresias na igreja contra a vontade de Deus, mas com a permissão de Deus, pois, dado que não quer ter servos sem discernimento, ele envia a tentação. E porque não quer que sucumbam por ignorância, adverte-os do perigo, para que nenhum doutor herege diga que Cristo não os chamou de profetas falsos, mas os doutores dos gentios e dos judeus, por isso acrescenta: que vêm a vós disfarçados de ovelhas.
As ovelhas são os cristãos, mas o vestido de ovelha é uma aparência de cristianismo e de religião simulada. Nada destrói tanto o bem quanto a simulação, porque o mal, enquanto se oculta com aparência de bem, enquanto não se conhece, não se previne. E para que ainda não diga o herege que fala dos verdadeiros doutores, que também são pecadores, acrescenta: mas por dentro são lobos ferozes. Os doutores católicos, mesmo que sejam pecadores, são chamados servos da carne, mas não lobos rapaces, porque não têm o propósito de perder os cristãos. Cristo fala, pois, manifestamente dos doutores hereges, que intencionalmente assumem a aparência de cristãos para destroçá-los com a iníqua mordida da sedução, e sobre os quais diz o apóstolo: eu sei que, depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos arrebatadores, que não pouparão o rebanho. São João Crisóstomo. Mas, no entanto, parece que aqui não introduz os hereges como falsos profetas, e sim aqueles cuja vida é corrompida, mas que são vestidos com a aparência da virtude. Por isso disse: pelos seus frutos os reconhecereis. Entre os hereges pode muitas vezes encontrar-se a vida, mas de nenhum modo entre os que eu disse. Santo Agostinho. De onde muito convenientemente se pergunta: a quais frutos quis que atentássemos? Muitos se deixam enganar ao verem os frutos que produzem aqueles que vestem pele de ovelha, e assim se tornam presa dos lobos. Os frutos que os enganam são os jejuns, as esmolas e as orações que não têm outro objetivo senão os homens, e agradar aqueles a quem essas obras parecem difíceis. Esses, pois, não são os frutos que podem servir-nos para reconhecê-los, como se nos manda, porque todas essas coisas, se feitas com reta intenção, na verdade, são a vestimenta própria das ovelhas. Mas quando se fazem com mau fim, no erro, não aproveitam mais que para encobrir os lobos. Mas não por isso devem as ovelhas odiar suas vestimentas, porque muitas vezes os lobos se ocultam nelas. Quais são os frutos com os quais poderemos conhecer a árvore má? É o que diz o apóstolo: as obras da carne são manifestas, são a fornicação, a impureza, etc. E quais são os frutos com os quais poderemos conhecer a boa árvore? O mesmo apóstolo mostra dizendo: o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, etc. Pseudo Crisóstomo. O fruto pelo qual se conhece o homem é a confissão de sua fé. Aquele que, segundo Deus, emite a voz da humildade e da verdadeira confissão é a ovelha. No entanto, aquele que, contra a verdade, vocifera em blasfêmias contra Deus é lobo. São Jerônimo. Ainda que o que se diz aqui dos falsos profetas possa se aplicar a todos aqueles que prometem uma coisa com suas vestes e palavras, mas demonstram outra em suas obras, especialmente parece que aqui se compreendem os hereges, que aparentam cobrir-se com a continência e o jejum como uma certa veste de piedade, mas que interiormente têm suas almas envenenadas e enganam os corações de seus irmãos mais simples. Santo Agostinho. Mas pelas obras se pode conjecturar se eles têm essa aparência exterior por alguma ambição. Quando por algumas tentações aquelas coisas que eles buscavam por ambição forem negadas ou retiradas, se verá o fim que se propuseram ou que tentaram propor-se ao cobrirem-se com esse véu. E então é necessário que seja evidente se é lobo coberto com pele de ovelha ou ovelha com sua própria pele. São Gregório Magno. O hipócrita é molestado também pela paz da Santa Igreja. Por essa razão, veste-se diante dos nossos olhos com escrúpulo religioso. Se rebenta alguma tentação de fé, imediatamente o espírito raivoso do lobo despoja-se inteiramente dos trajes de pele de ovelha e, perseguindo-os, demonstra de que maneira se enfurece contra os bons. São João Crisóstomo. Os hipócritas são facilmente descobertos. O caminho pelo qual recebem a ordem de andar é trabalhoso,
Mas o hipócrita absolutamente não escolhe o trabalho. Em seguida, para que não digas que é impossível reconhecer pessoas desse tipo, o Senhor põe outro exemplo tomado das mesmas coisas humanas, dizendo: por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Pseudo Crisóstomo. A uva encerra em si o mistério de Cristo. Assim como o cacho com o tronco ao meio suspende muitos grãos, também Cristo suspende em si muitos fiéis unidos pelo tronco da cruz. O figo, de outra parte, é a Igreja, que sustenta muitos fiéis com um certo abraço doce de caridade, assim como o figo contém muitos grãos encerrados em seu invólucro. Há, portanto, no figo estes sinais de caridade em sua doçura, de unidade na reunião de seus grãos. Na uva há o símbolo da paciência, porque é levada ao lagar. Ela é também o símbolo da alegria, porque o vinho alegra o coração do homem. De pureza, porque não está misturada com água, e de suavidade pelo deleite. Os espinhos e os cardos, por sua vez, são os hereges. Assim como os espinhos e os cardos têm pontas em todas as partes, também os escravos do diabo, por qualquer parte que os examinemos, estão cheios de iniquidades. Não podem, pois, esses espinhos e esses cardos produzirem frutos próprios da Igreja. De outra parte, aquilo que dera a conhecer de modo particular na analogia do figo, da videira, dos espinhos e do cardo, anuncia agora como universalmente verdadeiro quando diz: do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Santo Agostinho. Deve-se evitar aqui o erro daqueles, os maniqueus, que opinam que as duas árvores designam duas naturezas, das quais uma é de Deus e a outra não. Deve-se dizer que esta figura das duas árvores em nada os favorece, visto que aqui não se trata das árvores, mas manifestamente dos homens, como poderá ver claramente quem tiver lido o que antecede e o que se segue. As mesmas naturezas desagradam os mencionados hereges, que não as consideram segundo a sua utilidade. Não é pela comodidade ou incomodidade que nos causa, mas considerada por si mesma que a natureza dá glória ao seu artífice. Todas as naturezas, pelo mero fato de serem, e por isso de terem seu modo próprio de ser, sua forma exterior e certa paz consigo mesmas, são certamente boas. São João Crisóstomo. Para que ninguém diga que a árvore má produz frutos maus, mas que também os produz bons e que, por isso, será difícil conhecê-los sem provar os dois frutos, acrescenta: uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Santo Agostinho. Daqui julgam os maniqueus que nem uma alma má pode ser mudada para melhor, nem uma boa para algo pior, como se tivesse dito: não pode uma árvore boa converter-se em má, nem uma árvore má converter-se em boa. O que disse é: não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem o contrário. A árvore é a própria alma, isto é, o próprio homem. Os frutos são as ações do homem. Não pode, portanto, um homem mau praticar boas obras, nem um homem bom praticar mais obras. Logo, se o homem mau quer agir bem, é preciso antes fazer-se bom. Enquanto alguém é mau, não pode produzir bons frutos. Assim como pode acontecer que o que foi neve não seja, mas não que a neve seja quente. Também pode acontecer que o que foi mau já não seja, mas não se poderá conseguir que o que é mau faça coisas boas, pois, ainda que por vezes seja útil, isto não é feito por ele, mas feito nele pela administração da divina providência. Rábano Mauro. O homem é dito árvore boa ou má por causa da vontade boa ou má. Os frutos, por sua vez, são as obras, que não podem ser boas quando a vontade é má, nem mais quando a vontade é boa. Santo Agostinho. Assim como se sabe que da má vontade não podem brotar mais que mais ações, como sucede à árvore com respeito aos frutos,
Também, de onde dirás que procede a mesma vontade má, a não ser que a má vontade do anjo nasça do anjo, como do homem nasce do mesmo homem? Que eram esses dois, antes que neles nascesse a má vontade, senão boa obra de Deus e natureza digna de louvor? Eis aqui a razão de dizermos que do bom nasce o mal, pois não há de onde poderia ter surgido senão do bom. Digo isto sobre a própria vontade má, pois nenhum mal a precedeu. Não havia obras más, porque elas não nascem senão de uma vontade má, como de uma árvore má. Mas a má vontade não provém, por isso, do que é bom, pois o bem foi feito pelo bom Deus, mas do nada, não de Deus. São Jerônimo. Perguntemos aos hereges que admitem em si mesmos duas naturezas contrárias. Se, segundo seu modo de pensar, uma boa árvore não pode produzir frutos maus, como Moisés, boa árvore, pecou junto às águas da contradição. Pedro negou o Senhor na paixão, dizendo: não conheço esse homem. E o sogro de Moisés, árvore má, que não cria no Deus de Israel, lhe deu bom conselho. São João Crisóstomo. Como não havia mandado castigar os maus profetas, ameaça-os por isso com a pena que Deus costuma aplicar, dizendo: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nestas palavras, parece que designa também os judeus, e por isso recorda as palavras do Batista, manifestando-lhes, por meio delas, a pena que lhes está preparada, pois aquele havia dito isso mesmo aos judeus quando lhes falava sobre o machado suspenso e a árvore que seria cortada, recordando-lhes que seria lançada ao fogo eterno. Se alguém considera isso com atenção, encontrará duas penas, uma em ser cortada e outra em ser queimada. O que é queimado é também totalmente separado do reino, pena que é ainda mais severa. Alguns temem, portanto, o inferno, mas eu digo que a perda daquela glória é muito mais amarga que a pena do inferno. Que mal, grande ou pequeno, não experimentaria um pai para ver seu filho muito querido e com ele se alegrar? Consideremos isto com respeito àquela glória. Não há filho algum tão grato para seu pai como o descanso daqueles bons, a dissolução deste corpo para estar com Cristo. A pena do inferno é insuportável, é verdade, mas ainda considerando 10.000 infernos, nada se poderá dizer tal qual a pena de ser privado daquela glória e odiado por Cristo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Da analogia anterior, conclui com o que já havia dito anteriormente, como algo já manifesto, dizendo: é pelos seus frutos, portanto, que hoje reconhecereis. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.